Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro bloco de notícias desta segunda-feira, dia 10 de junho. Agora a gente vai destacar as principais manchetes, começando com a capa do jornal O Globo de hoje, que a manchete do dia é sobre a política internacional, que o centro ainda mantém maioria, mas a extrema-direita aumenta o seu espaço no Parlamento Europeu. Na França, Macron vê derrota e dobra a aposta ao dissolver a Assembleia e convocar a eleição do Legislativo. Ele fala que a ascensão de demagogos é um perigo. Ainda em destaque, uma matéria especial hoje do jornal Globo fala sobre o PCC multinacional do tráfico, a tomada do Paraguai e a guerra de facções. A segunda reportagem da série sobre o PCC mostra como a tomada do controle do tráfico de drogas no Paraguai foi decisiva para a expansão internacional do grupo criminoso e reconstitui ainda em detalhes o pacto de não agressão, o rompimento levando à guerra aberta e à reconciliação com o Comando Vermelho em movimentos de forte influência na segurança pública do país. Aqui, ainda em destaque, a demonstração de forças sobre os militantes do Partido de Reagrupamento Nacional de extrema-direita, ainda falando sobre as questões europeias. Essa é a imagem de destaque que complementa também a manchete de hoje. Também em destaque, emprego pós-60 ganha espaço, mas maioria das vagas é de baixo salário. O país, o Brasil, já tem mais de 3 milhões de trabalhadores formais com mais de 60 anos, quase o dobro do patamar de 10 anos antes. Mas a maioria das vagas é de baixa renda e também de baixa qualificação. Ainda em destaque aqui na área de política, os partidos com ministérios se tornam mais infiéis ao governo. O MDB, o PSD, o PP, o União Brasil e os Republicanos reduziram o apoio ao governo Lula nas votações no plenário da Câmara neste ano em comparação com o ano passado, 2023. Ainda em destaque, a reforma no novo ensino médio só será aplicada em 2026. A projeção é a do presidente do Conselho das Secretarias Estaduais de Educação por causa do tempo levado na tramitação do texto no Congresso. Os destaques aqui na área de opinião, Fernando Gabeira escreve sobre a desconexão entre o Congresso e a sociedade. Ainda na área de política, ouvindo de segunda Lula e Haddad falando vamos trabalhar. Natália Pasternak escreve sobre o país falha na educação em ciência e museus podem ajudar. Joaquim Ferreira dos Santos, o passado de tapas e nenhum beijo com Luana Piovani. E Rodrigo Capello sobre o caos administrativo e político do Corinthians aqui na área de futebol. Na cidade em movimento, os rumos do novo plano diretor do Rio de Janeiro. Aqui também em destaque, somando marcas ao sagrar o campeão de Roland Garros pela primeira vez, o espanhol Carlos Alcaraz, de 21 anos, se tornou o mais jovem da história a vencer 3 títulos de tênis. Ainda em destaque aqui sobre os sabores na ponta e no resto da língua. Estudos mostram que sabores distintos, como salgado e doce, são percebidos em toda a língua e não apenas em áreas específicas, como a gente aprendeu ao longo da vida. E sobre o crime em série, aqui em destaque, que os tutores denunciam casos de cães envenenados na Barra, lá no Rio de Janeiro. Já são mais de 40 os casos de cães internados com suspeitas de envenenamento no Jardim Botânico, na Barra. Tutores como Cauã Raymond, que mora lá no Juá e teve um dos seus cachorros mortos, vão denunciar o crime. São esses aqui os destaques que a gente tem no Globo. Agora, o que a gente tem na capa do Estadão, Cili? A foto de destaque do Estadão da edição de hoje, Amanda, é sobre desafios urbanos na era do clima. E essa foto é a construção de um piscinão em São Paulo.
É a foto de destaque da capa de hoje do estado de São Paulo, dizendo o seguinte: São Paulo está entre áreas mais críticas para desastres climáticos. Com 132 mil imóveis em locais de alto risco, a maior cidade do país e sua região metropolitana tem registrado cada vez mais altos volumes de chuvas em poucos dias. O governo do estado toca as obras de 5 piscinões, entre eles o de Jaboticabal, que é esse piscinão aqui da foto. Ele fica no ABC Paulista. A prefeitura paulistana está construindo outros 8 piscinões. Mas a manchete do jornal de hoje é sobre uma reunião no Palácio do Planalto. Planalto faz reunião diária com versão petista do Gabinete do Ódio. Membros da Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, da Presidência da República, se reúnem diariamente com equipes do que ficou conhecido como Gabinete da Ousadia do PT, versão do Gabinete do Ódio da gestão Bolsonaro. Eles definem estratégias para pautar as redes e, eventualmente, influenciadores pró-governo também são chamados para tratar de assuntos que interessam ao Planalto. Procurada, a SECOM não se manifestou para o jornal Estadão. O secretário de Comunicação do PT, o deputado federal Gilmar Tato, admitiu que a sigla aciona influenciadores quando necessário. Conflito em Gaza. Ministro deixa gabinete de guerra de Israel e critica o primeiro-ministro Netanyahu. Expansão. Com a ajuda de fundos, empresas nacionais testam outros mercados. Movimento se dá em diferentes ramos. Para gestoras, internacionalização reduz instabilidades e atrai investidores. Na área da música, Bon Jovi tem mais coragem que juízo em novo álbum. Obituário. Apresentador da BBC de Londres é encontrado morto na Grécia. No Maranhão, Codevasf vê gasto indevido em obra ligado ao ministro da Comunicação, Juscelino, que é do União Brasil. Tênis. Aos 21 anos, Alcaraz leva Roland Garros e tira recorde de Nadal. E por último, é destaque na capa do Estadão, Amanda, é sobre a Europa, que nada à direita. Macron antecipa eleições após derrota no Parlamento Europeu. É com você. Na capa da Folha de São Paulo de hoje, a imagem de destaque é sobre São Paulo mesmo, que um ano após receberem casas de 15 metros quadrados, famílias de Campinas fazem puxadinhos à espera de ampliação. Aqui mostra que o bairro que vive em processo de favelização com expansão improvisada de micro casas públicas onde moram 8 pessoas, e a prefeitura diz que vai trabalhar pelo aumento da área. Essa é a imagem
imagem de destaque de hoje aqui da Folha de São Paulo, mas a manchete do dia é que a ultradireita avança na União Europeia e Macron dissolve a Assembleia. As projeções para a eleição do Parlamento Europeu indicaram ontem um avanço de grupos de ultradireita, embora a hegemonia continue com um bloco mais moderado formado por uma centro-direita, centro-esquerda e também por liberais com 189 assentos. A coalizão desse bloco inclui esse bloco que soma 409 cadeiras das 720. A primeira reação aos resultados desse avanço da extrema-direita foi o que veio de Emmanuel Macron, que é o presidente da França, que dissolveu a Assembleia Nacional após ser atropelado pelo desempenho da legenda lá na região da França. Ele fala que não poderia agir no fim desse dia como se nada tivesse acontecendo, disse ele em transmissão na TV, e com isso as eleições dos legislativos foram convocadas para o dia 30 de junho e 7 de julho no país. Ainda em destaque, a entrevista de segunda-feira é com Francisco Ramos. Ele diz que a Netflix tem conversa com a Globo para fazer uma parceria. E ainda na área de TV, Carlos Alberto de Nóbrega se diz tenso com o humor da TV e do SBT sem Silvio Santos. Ainda em destaque, temos aqui as empresas brasileiras que vão aos Estados Unidos por incentivos à energia. As medidas do governo americano em prol da transição para uma energia limpa têm atraído investimentos de empresas brasileiras. Os 3 primeiros meses de 2024 viram 9 anúncios de companhias novas no país contra 15 no ano passado. Os benefícios tributários são enxergados com cautela pelo empresariado, porém o custo de entrar no mercado dos Estados Unidos e a ameaça de um possível governo Donald Trump acabe com esses programas. Ainda em destaque, o governo tenta um aval do TSE para atuar contra as fake news. A Advocacia Geral da União de Lula fez uma consulta à Corte sobre a possibilidade de agir na Justiça Eleitoral contra a desinformação veiculada durante as propagandas de campanha. A ação gera temor de um efeito de cascata sobre as advocacias públicas estaduais e também municipais. Ainda falando de política, líder da oposição defende anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. O senador Rogério Marinho, que é líder da oposição ao governo Lula, ele afirma que uma anistia serviria para reconciliar o país e pede autoconcentração do judiciário. Ainda na área de política, a ala conservadora pauta segurança no Congresso. O governo Lula fica sem bandeira e a reboque de partidos de direita no tema de segurança pública, uma das maiores preocupações dos brasileiros. Na área de política externa, Milei aposta no exterior com 6 meses de governo. E por fim aqui os editoriais. O primeiro fala sobre as reservas em dólar que dão fôlego maior ao país, falando acerca dos resultados favoráveis da balança comercial que não deveriam ser motivo para protelar reformas. E o segundo fala sobre a cortada da imigração, sobre a medida eleitoral tomada por Joe Biden nos Estados Unidos. Agora, Celi, o que a gente tem na capa do Povo de hoje? Manchete do jornal Povo é sobre esporte. Fortaleza vence o CRB nos pênaltis e conquista o tricampeonato da Copa do Nordeste. Tá aí a foto da comemoração do título. Foi nos pênaltis, foi um sufoco, mas conquistou a Copa do Nordeste. Tricolor do PC passa sufoco em Maceió, cede vitória por 2-0 no tempo regulamentar, mas encerra fantasma dos pênaltis e ganha o 3º título do Nordestão. É destaque também na capa do jornal cearense O Povo, uma entrevista com a diretora da Rede Brasil do Pacto Global da ONU,
que mensura os impactos da crise climática. Ela está nas páginas azuis de hoje. Essa foto aqui com essas duas meninas com seus pets é para dizer que pets e tutores fazem caminhada em defesa dos direitos dos animais. Foi ontem na Avenida Beira-Mar de Fortaleza. Na reportagem, os desafios e alternativas para a eleição de candidatos negros no Ceará. E por último, na área de cidades, prédios da Perícia Forense do Ceará, do governo do estado, funcionaram sem alvarás. É com você. E agora na capa do Correio Brasiliense de hoje, o primeiro destaque é que a ultradireita provoca um terremoto na França. O partido de extrema direita francês, o Reunião Nacional, obteve quase 1/3 dos votos nas eleições para o Parlamento Europeu e também forçou o presidente Emmanuel Macron a convocar novas eleições. Um dos candidatos das legendas da extrema direita disse, entre aspas, um vento de esperança surgiu na França e está apenas começando. Isso lá na França. Na Alemanha, uma legenda nazista se consolidou como uma segunda força e em Portugal a Aliança Democrática e os socialistas se destacam. A manchete de hoje aqui do Correio Brasiliense é sobre o PAC para a educação e a greve na pauta de Lula e reitores. Em meio a uma greve que está perto de completar 60 dias, no caso dos docentes, e 90 dias para diversas categorias do técnico administrativo de instituições de ensino superior, as universidades e institutos federais, o presidente Lula se reúne hoje com os reitores. Para tentar romper o interesse no setor, o chefe do Executivo vai apresentar um programa de aceleração do crescimento para o ensino superior, com a incrementação de verbas e a recomposição orçamentária das instituições. A expectativa é de que o anúncio ajude a destravar as negociações. Diversas lideranças políticas do governo também já entraram em campo para encontrar algumas saídas para as greves que atingem de alguma forma 1,3 milhão de estudantes da graduação. Os sindicatos prometem protestos hoje durante um encontro no Palácio do Planalto. Aqui em destaque na área dos esportes, o Rei Leão do Nordeste, o Fortaleza, derrota o CRB nos pênaltis e conquista o tricampeonato na Champions League. E também, ainda em destaque na área do esporte, a nova fórmula da seleção, da juventude da seleção. O Brasil tem um elenco mais jovem entre as seleções campeãs mundiais convocadas para as disputas na Copa América ou na Eurocopa. Ainda em destaque, a Galeria de Traços e Talento, a arte impressa que atraiu mais de 10 mil pessoas no fim de semana lá em Brasília, em uma festa colaborativa que reuniu produtores brasilienses e vários estados brasileiros na Galeria dos Estados. Aqui também esse é o destaque do Correio Brasiliense. Ainda o Piauí, que o governador aposta no hidrogênio verde, e também na área de desoneração, os parlamentares e o setor produtivo reagem à medida provisória. E por fim aqui, carreira em extinção, a falta de interesse dos jovens pela alfaiataria tem preocupado os profissionais lá da cidade, da região lá de Brasília. São esses aqui os destaques que a gente tem no Correio Brasiliense. Agora você liga que a gente tem na capa do Valor Econômico de hoje. Valor Econômico, Amanda, faz uma homenagem à economista Maria da Conceição Tavares, ícone da defesa do desenvolvimentismo, ela que morreu aos 94 anos no sábado. Regulamentação. Técnicos alertam que a Previdência Social não sustenta inclusão de trabalhadores de transporte por aplicativos. Vinhos de Portugal. Evento termina no Rio de Janeiro, sem recorde de público e terá edição em São Paulo a partir de quinta-feira, dia 13.
A manchete do Valor Econômico desta segunda-feira é sobre o Rio Grande do Sul, que já estima prejuízos de 62 bilhões de reais e pede ajuda da União Federal para evitar paralisia fiscal. Direita avança e Macron, presidente da França, dissolve parlamento e convoca novas eleições. Conselheiros múltiplos, o que é isso? Os conselheiros múltiplos, que atuam em várias empresas, estão mais comuns no mercado. Abre aspas, é importante que as companhias considerem os desafios associados, como a limitação de tempo para o trabalho e conflitos de interesses, fecha aspas, diz Jandaraci Araújo, do Instituto Conselheiras 101, numa entrevista ao Valor Econômico. Juro real persiste acima do nível de 6%. A aprovação de projetos imobiliários sofre atraso em São Paulo. Gantz, que é o Benny Gantz, renuncia, ele que é ministro da Guerra de Israel, renuncia ao cargo e eleva pressão sobre o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu. Destaques: Vitru migra da Nadask para a B3. Uma entrevista sobre inteligência artificial no consultório. O uso da inteligência generativa chegou aos consultórios. Abre aspas, faltava engajar o profissional da saúde, cuja formação é bem tradicional, diz Sidney, ele que é médico do hospital israelita Albert Einstein. E por último, a consistência criativa do Brasil em Cannes. Há uma semana do início do Cannes Lions, considerado o Oscar da publicidade mundial, Simon Cook, executivo-chefe do festival, destaca a participação do Brasil. E agora, passando para as páginas internas de cada jornal, a gente começa com a área editorial do jornal O Globo. O primeiro fala sobre a deficiência técnica e critérios frouxos que emperram o INSS. A autarquia falha ao processar as demandas, enquanto a população é incentivada a buscar novos benefícios. E o segundo editorial de hoje fala que é preciso dar mais apoios às mulheres com filhos no mercado de trabalho. O Brasil não pode desperdiçar o potencial das que, contra a vontade, deixam de trabalhar depois da maternidade. Aqui agora, ainda dentro do jornal o Globo, na área de política, a base rebelde, mesmo com ministérios e emendas, Lula vê queda a adesão à agenda governista em 2024. Aqui em destaque na foto, Silvio Costa Filho, ministro dos Portos e Aeroportos, e André Fufuca, que marcam a entrada do Republicanos e do PP no governo Lula, mas a relação com o Congresso segue difícil. Aqui o jornal o Globo fala sobre os votos em declínio, que há votação nominais em plenário da Câmara e que o governo orientou sim ou não. Aqui em relação, faz-se uma comparação em relação a 2023 e esse ano agora de 2024 com a adesão por partido. Em relação às demandas do governo, aqui a adesão do MDB caiu, do PSD caiu, do PP também, assim como do União Brasil e do Republicanos. Aqui, líderes do governo, cara pálida, e aí foi o que disse o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, que defende uma cobrança mais direta desses partidos, e o responsável pela articulação política fala sobre os panos quentes, que Padilha minimiza os problemas em relação a votações aí no Congresso.
Ainda na área de política, Gilberto Kassab, que é o presidente nacional do PSD, defende uma chapa puro sangue na gestão Paz. O deputado Pedro Paulo é o favorito do PSD, a vice do antigo aliado, e o presidente do partido admite que, caso seja reeleito, o prefeito deve sair em 2026 para disputar o governo estadual. Se precisar, não será candidato, ninguém vai acreditar. Aqui em relação à política lá no Rio de Janeiro. Ainda em destaque, o PSDB decide compor com o PP na briga pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Tucanos podem indicar a vereadora Tereza Beger para a vice na chapa. Ainda em destaque, pelas eleições, que o PT vê dissidências pró-PSOL em 4 capitais. Insatisfeitas com as alianças costuradas pela direção nacional, alas ideológicas dos partidos devem ignorar nomes considerados mais à direita para caminhar com pessoalistas em centros importantes. Ainda em destaque agora em São Paulo, sob pressão, Tarcísio se reafirma bolsonarista após elogio à ex-presidente Dilma. Durante o evento, o governador se disse conservador e liberal. A fala sobre a petista havia irritado mais uma vez os aliados do ex-presidente Bolsonaro. Ainda em destaque na política, falando sobre o Rio Grande do Sul, a operação mira elo político em desvio de doações lá na região. Pré-candidatos à Prefeitura de Palmares do Sul estão entre os alvos de apuração do Ministério Público e da Polícia Civil. Na área de entrevista com Vitor de Ângelo, ele que é o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, ele diz que a reforma do ensino médio atrasou e será implantada só em 2026. O representante das pastas voltadas à área afirma que o projeto já deveria ter sido aprovado no Congresso, mas que a demora fará com que somente parte das mudanças sejam aplicadas a partir do ano que vem. Aqui a reportagem especial sobre o PCC, a tomada do Paraguai vai à via do Pacto Milionário, 2 páginas aqui falando sobre o assunto. Na área da saúde, a língua descoberta, diferente do que se dizia, sabores são percebidos em toda a língua. Agora, na área de economia, o emprego pós-60, falando aí sobre o mercado de trabalho, que cresce a presença do profissional mais velho, mas a maioria das vagas é de renda e qualificação baixas. No Rio de Janeiro, o destaque é o plano da direção, a área central e a zona norte tomam a frente no crescimento das cidades. E ainda em destaque aqui, no jornal O Globo, esse aqui é a manchete do dia sobre o mundo, a guinada conservadora, que a extrema-direita avança no Parlamento Europeu e a França dissolve a Assembleia. E ainda em destaque aqui pelo mundo, o opositor e membro do gabinete de guerra de Israel renuncia um dia após a liberação de 4 reféns com vida ainda na faixa de Gaza. O membro do gabinete de guerra deixa o cargo e pede de eleições antecipadas. E por fim, aqui no mundo e falando do Brasil, novos poços ameaçam a liderança climática do Brasil. Ambientalistas pressionam para que países travem a abertura de mais projetos de exploração do petróleo. Para analistas, um aumento acentuado na produção da Petrobras pode perturbar o cenário global. E são esses aqui os destaques que a gente tem no Jornal o Globo. Agora eu sei o que a gente tem dentro do Estadão. Eu começo no Estadão, Amanda, lendo a coluna principal do jornal. Governo Lula chega ao pior índice de apoio na Câmara Federal em 13 meses, indica levantamento. Depois de ver o Congresso derrubar seu veto à lei da saidinha, o presidente Lula chegou em maio passado ao pior índice de apoio na Câmara Federal nos últimos 13 meses, mostra levantamento da consultoria Arco Advice, obtido pela coluna. Há uma queda constante no índice desde fevereiro. No mês passado, 46,47% dos deputados
46,47%, votaram com o governo na casa. É o número mais baixo desde abril de 2023, quando a adesão à pauta palaciana foi de 46,39%. À época, Câmara e Senado estavam às turras sobre o rito de tramitação de medidas provisórias, o que contaminou a relação do Executivo com o Congresso. O governo sofreu naquele período derrotas em votações de menor repercussão, como a urgência do projeto que obrigava o GPS a informar os usuários sobre locais perigosos. O atual levantamento leva em conta as votações nominais e abertas que aconteceram na Câmara com orientação de voto da liderança do governo. Em maio, foram 52 votações desse tipo, com derrota governista em 20. De 52, o governo foi derrotado em 20. Com destaque para a derrubada do veto de Lula às chamadas saidinhas de prisioneiros. Ainda de acordo com o levantamento, o partido PCdoB foi um dos mais fiéis, com 94,15% de adesão ao governo. Depois vem o Rede Sustentabilidade, com 86,36%. São os partidos que mais votaram com o governo na Câmara. O PT, partido do Lula, só vem em terceiro lugar em adesão, em fidelidade e em lealdade, com 85,40%. Na outra ponta, as legendas que mais votaram contra os interesses do governo foram o Partido Novo, 80,71% votaram contra o governo, o Partido Liberal, com 60,15%. Então, se votou contra 60,15%, então 40%, pouco mais de 40%, votou com o governo do PL. No Novo, 80% votaram contra, mas 20% votaram a favor. E União Brasil, por último, que votou com 43,13% da bancada, 43,13% da bancada votou com o governo. Outros 60%, 57% votaram contra. Só que a União Brasil tem 3 ministros no governo. É Celso Sabino no turismo, o Juscelino Filho nas comunicações e o Valdez Góes, ministro da Integração Regional. O Góes não é filiado à União Brasil, mas foi uma indicação direta do senador Davi Alcolumbre, ele é o do União do Brasil do Amapá, que está querendo ser presidente do Congresso Nacional. Outra nota aqui da coluna do Estadão, Amanda, é sobre a sucessão aqui no estado vizinho de Pernambuco, da capital Recife, e diz o seguinte: o prefeito do Recife, João Campos, ele que é do PSB, procura uma saída honrosa para o PT após avisar ao presidente Lula que não vai entregar ao PT a sua vice nessa eleição municipal de outubro. Ele deve escolher como vice Victor Marques. Ele é do PCdoB
e ex-chefe de gabinete. Uma ideia em estudo é retirar o PSB em troca, porque não vai dar a vice para o PT, nessa reeleição aí do João Campos, é retirar as candidaturas do PSB nas cidades de Olinda e Jaboatão dos Guararapes, as maiores cidades do estado após Recife. E nessas duas cidades, em Olinda e Jaboatão, o PSB retira as candidaturas próprias e apoia os nomes indicados pelo PT. Página de editoriais. O primeiro editorial desta segunda-feira diz: a política da aversão. Pesquisa revela que o ódio se tornou um dos grandes motivadores para o envolvimento dos cidadãos em ações político-partidárias. Nessa ambição de eliminar o contraditório, todos perecerão. Segundo editorial, um governo que se recusa a ouvir. Ao decidir importar arroz sem ouvir os produtores, o governo cria uma solução equivocada para um problema inexistente, perde dinheiro e expõe natureza centralizadora e populista de suas ações. Páginas de artigos. O primeiro é do advogado Antônio Cláudio Mariz de Oliveira. Ele escreve: alerta, sistema de justiça em risco. Danos podem conduzir à absoluta anomia, que é a interrupção das regras estabelecidas, e à distopia, que é o caos. Estágios que antecedem o caos social e a ruptura do Estado democrático de direito. O segundo artigo é escrito pelo jornalista Carlos Alberto de Franco. Dias Toffoli, a ditadura das canetadas. Ele diz, o Carlos Alberto de Franco: alguns ministros do Supremo Tribunal Federal correm o risco de entrar para a história como especialistas na promoção da impunidade, no cerceamento das liberdades e na apologia da agência identitária. Páginas de política. Planalto despacha conversão petista do gabinete do ódio para pautar redes. Membros da SECOM, Secretaria de Comunicação do PT, e de gabinetes de líderes no Congresso fazem reunião de pauta diária. Secretário de Comunicação da sigla admite que aciona influenciadores quando necessário. Codevasf reforça suspeitas em obras ligadas ao ministro Juscelino das Comunicações, ele que é filiado ao União Brasil. O ministro nega dano e critica investigação. Carlos Pereira escreve: Brasil corre menos riscos do que o México. Ratinho Júnior, o governador do Paraná, aposta em consenso para a escolha de um candidato à presidência da República de direita em 2026. Internacional. Após derrota em votação da União Europeia, Macron, presidente da França, convoca eleições legislativas. Resultado pode prejudicar comércio com o Brasil, dizem especialistas. Com críticas a Netanyahu, ministro do Gabinete de Guerra renuncia ao cargo em Israel. No Japão, troca de máquinas de venda vira dor de cabeça.
Brasil, São Paulo e região estão entre áreas mais críticas para desastres climáticos. Sistema de monitoramento de chuvas de Blumenau vira referência para todo o Brasil. Madeira ilegal é usada no resgate de áreas na Amazônia. A adesão dos produtos ainda é a maior dificuldade. Empresa suíça cria máquina que utiliza organoides do cérebro. Idosos com câncer, até avançado, devem fazer exercícios. Carlos Esportes. Carlos Alcaraz conquista título em Roland Garros e bate recorde de Nadal. Com edema muscular no braço, espanhol chegou a Paris sem treino. Verstappen, que é o corredor, vence sexta corrida do ano e abre 56 pontos sobre o vice-líder. Após vitória, Hendrick rechaça comparações a Pelé. Aroma do café pode até reduzir a vontade de fumar. Caderno de economia. Empresas nacionais conquistam outros países com auxílio de fundos. Empresas de tecnologia se adaptam com mais facilidade em outro país. Granado, Prestige e Scala buscam espaço nos Estados Unidos. Henrique Meirelles, ex-ministro, escreve: Brasil precisa aumentar investimentos. WhatsApp adota Pix para compras com foco em pequenos negócios. Brasil é parte da solução para a Boeing sair da crise, diz o diretor executivo da empresa. Eiser Group de Insumos prevê aumentar em até 40% faturamento neste ano de 2024. Corretora de imóveis nos Estados Unidos diz que mercado é opção para investimento. Somos capazes de competir com grandes bancos. Quem disse isso é Juliano Custódio, ele que é o diretor executivo, o CEO da EQI, que pretende entrar na área de gestão de grandes fortunas. Ele é engenheiro eletricista pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, iniciou a carreira no Banrisul, teve passagem pela Ambev e foi gerente regional da XP. Planos de saúde, é preciso mudar regras, escreve Antônio Penteado Mendonça. Caderno de mídias. Anúncio para a Olimpíada na Gazette TV custa mais de 60% de algumas cotas do BBB Brasil da Rede Globo. E por último, Amanda, eu leio aqui a capa do caderno Cultura e Comportamento. Livro mergulha nos labirintos artísticos da música clássica. O título do livro é Uma História Concisa da Música Ocidental. É com você. Nas páginas internas da Folha de São Paulo, a gente começa com a área de opinião, primeiro mostrando a charge do dia sobre uma crítica à PEC das praias, que por algum jeito quer privatizar algumas áreas. O bonequinho aqui da charge fala que eu achei que odiava pobre, mas agora entendi que eu odeio mesmo, é a praia, e aqui uma placa falando sobre a praia particular.
Os editoriais, o primeiro fala que reservas em dólar dão um fôlego maior ao país, o saldo comercial forte e as divisas em caixa evitam crises como a do ano passado, mas o governo não deveria se dar o luxo de adiar as reformas. O segundo editorial fala sobre a cartada da imigração com o bloqueio da fronteira que contraria a cartilha democrata. Biden busca a vitória contra Trump lá nos Estados Unidos. Na área de política, na coluna Painel, escrita por Fábio Zanini, hoje intitulada Você Decide. Ele escreve que o prefeito é quem deve definir se a guarda municipal será armada ou não, afirma a Fundação Perseu Abramo, do PT, em uma cartilha que reúne ideias para ajudar as candidaturas do partido e de legendas aliadas na construção de um plano municipal de segurança pública. O documento defende ainda o papel dessa instituição de segurança na prevenção da violência e argumenta que por possuir um caráter civil em estatuto, não nos parece indicado que seus gestores sejam militantes, aqui as aspas na última frase. Ainda em destaque na área da política, o governo tenta um aval do Tribunal Superior Eleitoral para agir contra fake news nas eleições e causa temor. A AGU de Lula consulta a competência para a retirada de programa eleitoral sobre políticas públicas. A ação pode levar a um efeito cascata. Aqui na imagem de destaque, o presidente Lula e o advogado-geral da União, Jorge Messias, a Advocacia Geral da União, o órgão que representa o governo judicialmente, fez uma consulta ao Tribunal Eleitoral, fazendo questionamentos se caberia à Justiça Eleitoral julgar ações que visem restringir ou remover a propaganda eleitoral que contenha desinformação sobre a política pública federal em interesse da União. O órgão afirma que o interesse de agir da União na preservação e na integridade da política pública pode, em tese, ensejar que esse tipo de pedido. Fazendo referência a uma indireta de uma fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, o documento traz como exemplo o candidato que promete acabar com a obrigatoriedade de vacinas, afirmando que elas causam AIDS. Em sumas considerações, o próprio órgão reconhece que a AGU não está entre os autores com legitimidade para ingressar com a ação eleitoral. E aqui na reportagem fala que alguns dos especialistas consultados pela Folha de São Paulo avaliam que a consulta da AGU demonstra interesse em obter resposta no sentido de que ela possa mover esse tipo de ação na Justiça Eleitoral. Ainda na área de política, uma matéria falando sobre Rogério Marinho, ele que é o líder da oposição e defende uma anistia aos envolvidos do 8 de janeiro. O senador e ex-ministro de Bolsonaro pede autocontenção do judiciário. Ele diz, abre aspas, se está ou não maduro o processo de anistia, quem vai dizer é a própria conjuntura, a própria circunstância. Eu estou dizendo a você o que eu sempre defendi, que é uma característica do Brasil, não tem nada de extraordinário, fecha aspas para o que disse Rogério Marinho. Ainda na área de política, o PL vê corridas das capitais pela bênção de Bolsonaro. O ex-presidente faz caravana, mas o partido tem impasse nas candidaturas. Aqui também em destaque que bolsonaristas fazem evento esvaziado em São Paulo contra Lula e Moraes. Ainda em destaque, Camila Rocha escreve sobre o bolsonarismo sem Bolsonaro. Apoiadores do ex-presidente reconhecem que já existem outros quadros. E eleição poderá ter segundo turno em mais de 100 cidades, agora em todas as capitais. A lei prevê uma rodada só em locais com mais de 200 mil eleitores. Antes, Palmas era a única capital que não tinha
probabilidade de segundo turno, mas aqui em 2024 a projeção é que 20 cidades, por exemplo, do Nordeste vão ter aí segundo turno nas eleições municipais. Pelo mundo, a ultradireita avança, mas o centro mantém liderança na Europa. Extrema-direita se torna a segunda maior força na Alemanha. Macron reage a atropelo de Le Pen e dissolve a Assembleia na França. E Modi toma posse como primeiro-ministro pela terceira vez. Gantz deixa o governo de Israel com novas críticas a Netanyahu e pai de refém do Hamas morre sem ver resgate do filho. Ainda pelo mundo, Milei compensa tropeços com sobreatuação internacional e eleitores do presidente argentino sofrem, mas aceitam sacrifícios. Na entrevista de segunda-feira, destaque que Rodrigo Ramos diz que vai chegar a hora de fazer parceria com a TV Globo, é o que diz o executivo da Netflix. Pelo mercado, incentivos à energia limpa atraem para os Estados Unidos empresas brasileiras. As companhias acessam o fundo bilionário, mas há um receio com o futuro do programa caso Donald Trump volte à presidência. Ainda em destaque, o Plano Real freou a inflação, mas o ajuste fiscal ainda é um desafio. Medidas tomadas há quase 30 anos seguiram um plano em 3 etapas. E também na área de opinião, falando ainda sobre esse mesmo assunto, que uma conquista nacional que não devia ser vista como um acontecimento encapsulado do passado, falando sobre o Plano Real. Ainda em destaque agora na cidade de São Paulo, a vida pelo Sudeste, que a vida digna em São Paulo custa R$ 3.428 ao mês, indica uma pesquisa. E também a fortuna dos mais ricos atinge o maior nível histórico, afirma um estudo. Outro destaque aqui é que os jovens do setor público falam em preconceito por idade. A juventude eleva pressão para conquistar a confiança de gestores e servidores. E por fim, aqui o relatório do marco da inteligência artificial revisa alto risco. O parecer do senador Eduardo Gomes também proíbe o uso de armas autônomas e comissão pode votar ainda esta quarta. São esses aqui os destaques que a gente tem internamente na Folha de São Paulo. Agora, Oceli, o que a gente tem internamente no Povo? A empresa Jornal O Povo, de comunicação O Povo, Amanda, está fazendo uma campanha recebendo doações para vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Os donativos podem ser entregues na sede do Jornal O Povo, de segunda a sexta-feira, de 7 horas da manhã às 19 horas. Para quem não sabe, Jornal O Povo fica na Avenida Guanabi, 282, no bairro José Bonifácio. Outra matéria nas páginas internas do jornal cearense O Povo é sobre o Pedal do Orgulho LGBTI+, que reúne ciclistas em Fortaleza. O evento foi ontem, aqui na capital do Ceará, e teve início lá na Cidade da Criança, às 8 horas da manhã. Cidade da Criança é no centro da capital, de Fortaleza, e percorreu 9 quilômetros. Com a localização de uma nova vítima, o número de mortos em decorrência das fortes chuvas no Rio Grande do Sul aumentou para 173 mortos. Segundo o balanço divulgado ontem domingo, pela Defesa Civil Gaúcha, Brasil conquista ouro e bronze. As brasileiras Maria Eduarda Alexandre, essa da foto, e a Bárbara Domingos conquistaram as medalhas de ouro e bronze, respectivamente, no individual geral, no Campeonato Pan-Americano de Ginástica Rítmica. Está acontecendo esse campeonato na Guatemala. Faixa de Gaza. Ministro israelense renuncia por divergências sobre o pós-guerra. Divergência com o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel.
e o ministro que saiu é o Benny Gantz, ele que é o ministro da Defesa do Exército de Israel. O jogador Hendrick rejeita comparações a Pelé ao marcar nos acréscimos da partida contra o México na madrugada de ontem. Hendrick não apenas garantiu mais uma vitória do Brasil, como também igualou uma marca de dois lendários jogadores da seleção brasileira, o Pelé e Coutinho. Assim como o atual camisa 9, a ex-dupla do Santos também conseguiu balançar a rede de pelo menos 3 vezes antes de atingir a maioridade. No caso de Pelé, foram 11 gols anotados em jogos considerados pela FIFA e mais um que entra nas contas somente da CBF. A Conab exige que empresas vencedoras do leilão da compra do arroz, elas comprovem capacidade técnica e financeira para entregar as 263,7 mil toneladas de arroz importado. Arroz esse que o governo está prometendo a vender a R$ 4,00 o quilo. A charge do jornal Povo é uma releitura, é sobre aquecimento global, e uma releitura de uma pintura do Salvador Dalí, de 1931. É esse relógio derretendo, né, pelo calor. Mas a pintura original, como ele diz, sobre a obra de Salvador Dalí, de 1931. A coluna vertical, escrita pelo jornalista Carlos Maza, destaca a nota: Elmano finaliza novas ações para a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Após semana de adaptação em nova função, o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, e o governador Eumano de Freitas deverão anunciar nos próximos dias um pacote de novas ações concretas da pasta. As mudanças que ainda são guardadas às 7 chaves pelo governo têm como objetivo reforçar as 2 principais metas da nova gestão da segurança pública no Estado. Primeiro, um freio em indicadores de violência e aumento da presença ostensiva da Polícia Militar nas ruas. Medidas devem ser anunciadas pelo próprio Eumano de Freitas ao longo da semana e ocorrem após o secretário realizar um giro por todos os comandos de órgãos ligados à segurança pública do Estado, como Polícias Militar, Polícia Civil e Forense, e entre outros. A foto de destaque, essa foto aqui é da área do Parque do Cocó, é a maior área verde da capital cearense, que está numa polêmica. Um vereador de Fortaleza quer destinar 11,4 hectares dessa área, quer tirar essa área como proteção ambiental e considerá-la como uma área de construção. Quem entrou na polêmica agora, com a Prefeitura e com a Câmara Municipal, foi o deputado Evandro Leitão, que é pré-candidato a prefeito de Fortaleza. Evandro Leitão divulgou um vídeo nas redes sociais criticando o projeto da Câmara Municipal que retira, aliás, não é da Câmara, por enquanto ela é do vereador Luciano Girão. Luciano Girão, que é sobrinho do deputado Lucílvio Girão. Ele apresentou esse projeto que começou a tramitar na Câmara Municipal, retira até 11,4 hectares
de proteção da zona de interesse ambiental do Parque Municipal do Cocó. Nas imagens postadas nas redes sociais e nos vídeos, Evandro chama a ação de um verdadeiro absurdo e promete, caso eleito prefeito de Fortaleza, abre aspas, nenhuma área de preservação a menos, fecha aspas. Manifestação gerou diversos elogios de vereadores que fazem oposição ao atual prefeito José Sarto. O autor do projeto, Luciano Girão, que é do PDT, afirmou que poderia retirar a matéria de pauta caso ela provocasse prejuízos ambientais. No sábado, o povo foi ao local, foi ao Parque do Cocó e mostrou que mais da metade é ocupada por vegetação. E essa matéria nós demos aqui neste espaço no sábado pela manhã. Nas páginas azuis do jornal Povo desta segunda-feira, é uma entrevista com a Camila Valverde. Efeitos da crise climática são catastróficos para a população e para a economia. Diretora de impacto, ela é diretora de impacto da Rede Brasil, do Pacto Global da Organização das Nações Unidas. Ela fala nessa entrevista sobre os desafios relacionados à crise climática. A reportagem de hoje é sobre a negritude. Maioria, mas onde? O mapa racial da política nos municípios do Ceará. Tem várias matérias mostrando essa realidade na área de política. Ceará, a minoria no comando da maioria, falta de representação começa na falta de palanque, câmaras municipais cearenses na contramão do Brasil. E como funciona a regra de divisão proporcional. Ainda na área de política, governador Elmano sobre o litígio Ceará versus Piauí, sobre a questão territorial. Ele disse, tenho convicção de que o Supremo, isso é o Supremo Tribunal Federal, fará justiça, fecha aspas. O governador defende que esquerda atualize discurso sobre segurança. Essa frase aqui é tirada de uma entrevista de página inteira, é um resumo de uma entrevista de página inteira que o governador deu ao jornal O Globo de ontem, domingo. Filho exonera pai, medida protetiva e mudança de nome. Entenda a sucessão, o racha e a sucessão no município de Cascavel. Essa situação de lá já foi comentário aqui do jornalista Edson Silva no seu comentário diário, logo após aqui o noticioso. O jornalista Henrique Araújo escreve na sua coluna de hoje sobre o novo secretário de Segurança Pública que promete saturação do crime. Tem uma entrevista aqui com o deputado federal José Guimarães, ele que é o líder do governo na Câmara Federal. Ele diz, adoraria ver Evandro Leitão contra o bolsonarista no segundo turno das eleições em Fortaleza. Esse o bolsonarista que ele se refere é ao deputado federal André Fernandes. Ao dizer isso, Guimarães já admite que ninguém ganhará no primeiro turno. Se ele já admite segundo turno e que o Evandro esteja, ele acha que o Evandro vai estar no segundo turno e adoraria que o Evandro disputasse a prefeitura com como ele chama de bolsonarista, o deputado
é André Fernandes, do PL, Partido Liberal. O João Paulo Biagi, é o correspondente do jornal O Povo em Brasília, escreve: Arthur Lira telefona para Guimarães, deputado José Guimarães, desse que eu falei agora, para resolver violência na Câmara. Na área internacional, Macron antecipa eleição na França após vitória da extrema-direita na União Europeia. Economia, infraestrutura para o PECEM, Metrofor e Enel no foco da CEINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará. Reunião do G20 em Fortaleza traz benefícios diretos para o Ceará, afirma a secretária. Além do turismo, o Estado tem objetivos que vão ao encontro daqueles defendidos pelo Brasil no grupo. Roberto Reis projeta crescer 30%, incluindo plantas ornamentais em seu mix. Roberto Reis, ele veio para o Ceará, ele é do Rio Grande do Sul, veio para o Ceará para plantar e vender rosas. A fazenda de rosas dele, uma coisa mais linda do mundo, fica em São Benedito, na Serra da Ibiapaba. Fortaleza, prédios da Perforce, que é a polícia forense, operam sem alvarás, licenças ou planos contra incêndio. 10ª edição do Cão Miada reúne ativistas da causa animal numa caminhada ontem na beira-mar de Fortaleza. Carros são apreendidos por degradar dunas. Editorial do jornal O Povo de hoje. Pela presença dos juízes nas comarcas do Ceará, tratando dessa decisão do Conselho Nacional de Justiça, que desconsiderou uma circular do Tribunal de Justiça para que os juízes, pelo menos três dias da semana, terça, quarta e quinta, estejam nas suas comarcas onde são lotados. A Associação Cearense de Magistrados entrou com um pedido de anulação da circular e o CNJ deu, e a questão continua sendo tratada no âmbito do CNJ. E por último, Amanda, é aqui a capa do jornal, do caderno de esporte, a vitória ontem do Fortaleza. A orelhuda é do tricolor. A orelhuda aí é a taça. Ele chama de orelhuda. Leão, tricampeão do Nordestão. Com emoção, o Fortaleza venceu o CRB nos pênaltis por 5-4. Ontem, no estádio Rei Pelé, e chegou ao tricampeão, como tricampeão da Copa do Nordeste. É com você. Começando agora com as páginas internas do Correio Brasiliense, na área de política, sobre a desoneração da folha de pagamento. As frentes querem devolução da medida provisória. Parlamentares e entidades ligadas ao setor econômico preparam uma reação contra o plano de compensação apresentado pelo governo. Grupos apontam insegurança jurídica e risco de aumento da carga tributária para as empresas. Aqui a respeito das medidas tomadas pelo governo para compensar a desoneração da folha de pagamento. Uma coalizão vê uma preocupação com a medida provisória da compensação da desoneração da folha, que foi apresentada pelo Ministério da Fazenda na semana passada.
Essa matéria sobre a educação, também falando sobre a área de política, que é a manchete do Correio Brasiliense de hoje, que Lula tenta cessar a greve. O presidente se reúne com reitores e instituições do ensino superior para anunciar a inclusão da educação no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. As entidades cobram um aporte para o setor que enfrenta uma paralisação de até 90 dias. Ainda que em destaques que os docentes cobram promessas, entidades cobram acordos firmados pelo governo. Hoje há uma previsão de ato de protesto na Praça dos Três Poderes. Agora, a entrevista com Rafael Fontelli, ele que é o governador do Piauí, que é uma potência mundial na energia verde. O chefe do executivo do Piauí acredita no potencial do estado na transição energética. Ele destaca o projeto como a maior bandeira de sua gestão e afirma que conta com o apoio de Lula para investimentos na agenda sustentável. Aqui uma página inteira de entrevista com o governador do Piauí. Pelo Brasil, na área de saúde, o diagnóstico correto é um desafio para quem tem doença rara. Um fórum debate sobre as descobertas científicas para melhorar o tratamento e atender às necessidades de mais de 13 milhões de brasileiros que sofrem aí com doença rara. E na educação, o MEC suspende a criação de cursos à distância até 2025. Na área de economia, crescem as apostas de pausa nos cortes da Selic. A piora das estimativas na inflação faz com que analistas de mercado revisem suas projeções para um patamar mais elevado na taxa de juros básicos. A expectativa é de que o comitê mantenha a taxa de 10,50% até o final do ano. Aqui é uma matéria completa nessa área de economia. Em destaque, na área de opinião, o editorial fala sobre a inteligência artificial do governo no ensino. Aqui a charge do dia fala sobre o 10 de junho de Portugal para Camões. Aqui também em destaque na área de opinião, como ajudar o Rio Grande do Sul e muitos outros lugares. A opinião é escrita pelo professor Eduardo Bessa, ele que é do programa de pós-graduação da Universidade de Brasília, e também escreve sobre a vacina da gripe, a longevidade e a qualidade de vida para os idosos. Escreve uma médica geriatra que escreve sobre esse assunto aqui na área de opinião. E aqui na área do mundo, as eleições na Europa, que a ultradireita avança e causa estragos na França, e Grandes renuncia e complica a situação de Netanyahu. São esses aqui os destaques internos do Correio Brasiliense de hoje. Agora, Oceli, o que a gente tem internamente no Valor Econômico? O jornalista Sérgio Lamute, Amanda, escreve: o avanço da renda das famílias e o crescimento. Declaração de benefício deve começar em julho. Medida da Fazenda tem como objetivo combater fraudes e corrigir distorções tributárias. Distribuição de royalties precisa passar por aperfeiçoamento legal. Sensação de política no improviso gera receio fiscal, diz a economista Solange Issoure. Para ela, a articulação política do governo se perdeu e a agenda para cortes de gastos não tem adesão também no Congresso. A Embratel publica aqui uma coluna de forma comercial, publicitária, dizendo que o Porto do Suape é exemplo do poder transformador da rede privativa 5G. Rio Grande do Sul já estima prejuízos de 62 bilhões de reais e tenta evitar paralisia fiscal. Estado pede socorro à União Federal a fim de obter recursos que permitam receitas semelhantes à do ano passado e pleiteia programa público para manutenção de empregos. Morre Conceição Tavares, um ícone do desenvolvimentismo. Nascida em Portugal,
e no Brasil desde 1954, quando ela chegou aqui. Ela lecionou na Universidade Federal do Rio de Janeiro e colaborou com a CEPAL. Faleceu no sábado em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, aos 94 anos. Economistas, ex-alunos e políticos ressaltam o legado da professora. Grupo que é aliança para fabricar vacinas e remédios na América Latina e África. Assessores técnicos também tentam chamar a atenção dos governos para efeitos das mudanças climáticas na saúde. Lula entra em campo para costurar alianças em municípios chaves. Presidente ordena engajamento do PT na campanha de bolos em São Paulo, sela aliança com o PSOL em Belo Horizonte e tenta emplacar vices em Recife e no Rio de Janeiro. Em Recife, como nós lemos na coluna do Estadão, o João Campos disse que não vai dar ao PT. Poderá dar a vice ao PCdoB. E outra matéria sobre o PT é uma entrevista com o senador Humberto Costa. Ele diz que o PT fará peneira para candidaturas próprias em capitais. Partido que é lista mais enxuta e prevê que recursos do fundo eleitoral, projetado em 600 milhões de reais, deve ser um problema. Sobre a sucessão em Teresina e em Fortaleza, vejam o que diz o senador Humberto Costa. Das candidaturas próprias, Costa cita como bastante competitivas as dos deputados estaduais Evandro Leitão em Fortaleza e Fábio Novo em Teresina. Tanto um como o outro têm apoio dos governadores. No caso do Evandro Leitão, de Eumano de Freitas, que é o governador do Ceará, e no caso de Teresina, a do governador Rafael Fonteles, que é o governador do Piauí. O Novo divide a liderança nas pesquisas com o atual prefeito Silvio Mendes, que é do União Brasil. O atual prefeito de Teresina é do União Brasil. E o Evandro Leitão ainda está distante dos líderes nas pesquisas. Hoje quem lidera a pesquisa também é do União Brasil, coincidentemente, é o capitão Wagner. Mas mesmo adversário, continuo lendo aqui a matéria do Valor Econômico, mas mesmo adversários do PT no Ceará reconhecem que a candidatura do partido, do PT, deve crescer durante a campanha. Humberto Costa acredita que o PT deve ir ao segundo turno ainda. Quer dizer, então ele acha que vai para o segundo turno o candidato em Teresina, o candidato em Fortaleza e ainda deve ir para o segundo turno em Vitória, capital do Espírito Santo, com o ex-prefeito João Coser, mas em um cenário complexo, já que o atual prefeito, o Lorenzo Pasolini, que é do Republicanos, é muito popular lá na capital, Vitória. Manuela fará consultoria digital para a campanha de bolos. Irmãos Brazão tentou negar relação com Rony Lessa, diz delação do ex-militar. Não há por que ter cobrança sobre mim, diz o ministro Fufuca, após as derrotas do governo no Congresso Nacional. Proposta para aplicativos compromete Previdência. Técnicos do governo reconheceram que o projeto não se sustenta do ponto de vista atuarial. Ministro renuncia
e amplia pressão sobre Netanyahu em Israel. Extrema-direita arrasa na União Europeia e fragiliza Macron e Schultz. Custo de energia ameaça empresas na Colômbia. Terremoto político abala o eixo central na União Europeia. Editorial do Valor Econômico desta segunda-feira. Questão fiscal é desafio para a primeira presidente do México. Parques de energia fazem PIB, Produto Interno Bruto, do interior crescer sem ter efeito local. Caderno Empresas. Atraso para aprovação de projetos em São Paulo pode criar lacuna. Participação de fundos imobiliários em galpões cresce 54% em 5 anos. Cresce parcela de conselheiros que atuam em vários boards. Profissional deve combinar expertise com atuação generalista. O bode na sala entre empresários e o governo. Medida provisória que altera as regras do uso de crédito do PIS/COFINS é alvo de crítica do setor privado. Após sucesso no Rio, Vinhos de Portugal vai para São Paulo. Inteli, de sócios do BTG, abre nova graduação. Em movimento inédito, Vitru migra para B3 hoje. No Hospital Albert Einstein, a inteligência artificial generativa chega ao consultório médico. Criatividade gera negócios, afirma o CEO, que é o diretor executivo do Cannes Lion. Fomento à produção audiovisual brasileira. Dia dos Namorados foi lançado em 1948 para aquecer o comércio e tem dado certo essa fórmula comercial, publicitária. Ex-assessor de Nery Geller negociou arroz em leilão de compra da Conab. Investimentos em plantas de etanol de milho aceleram produção em Mato Grosso do Sul. Biodiesel brasileiro inspira Moçambique. Lucro líquido da Ouro Fino Agrociência caiu 70% entre 2023 e 2024. Caderno Finanças. Juro real de longo prazo se firma em 6% e não dá sinal de alívio. Emprego forte joga para frente expectativa de corte de juros nos Estados Unidos. Metáfora de janela para IPO é uma vidraça. Brasil Prev testa Previdência como garantia. Nova lei permite que saldo em planos seja utilizado para lastrear empréstimo, reduzindo juros. SUSEP autoriza ISA a atuar como seguradora independente. Sucessão em gigantes financeiros ganha holofotes. Com queda nas taxas, bancos fecham fundos de debêntures isentos de imposto de renda. Startup mira impostos e contabilidade de criptoativos. Itaú abre negociação de cripto a todos os usuários do Ion. E por último, a manchete do caderno Legislação, Amanda, com 2 matérias. A primeira, contribuintes renegociam acordos firmados com a PGFN. Com base em nova lei, Frigorífico Gaúcho conseguiu reduzir dívida de 290 milhões de reais para cerca de 80 milhões. O União Federal conta com a adesão da Petrobras à transação tributária.